Você muito provavelmente já ouviu uma frase dessa: Fulano só procurou a Deus porque estava na pior, porque estava no fundo do poço. E é tentando entender o comportamento dessas pessoas e o nosso comportamento na hora de avaliar essas pessoas que nós vamos falar aqui. Por isso eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Então, como dissemos na nossa introdução, por que será que uma pessoa, porque fulano só procurou a Deus porque ele estava na pior? O que nos leva a fazermos tal avaliação, a dizermos, não, fulano só buscou a Deus porque estava na pior. Ou seja, nós pensamos o seguinte: se tal pessoa estivesse numa boa, com a situação financeira equilibrada, se ele estivesse com saúde, certamente ele não teria buscado a Deus. O que nos leva a pensarmos assim? E eu quero começar a responder essas duas perguntas a partir da nossa vida, a partir daquilo que nos leva a avaliar essas pessoas. Por que você avalia, porque eu avalio por vezes assim? Eu entendo que é porque nós não gostamos de pessoas interesseiras. Você não gostaria que uma pessoa só te procurasse na hora que ela estivesse na pior, na hora que ela estivesse no fundo do poço? Imagina que você tem um amigo que, de fato, ele não se mostra para você como um amigo, mas na hora que ele está precisando de recursos financeiros, na hora que ele está precisando da sua mão de obra, seja lá o que for, essa pessoa acaba te procurando. Você então se sente desvalorizado, você não se sente uma pessoa querida, uma pessoa amada, mas você se sente apenas como alguém que está ali para suprir uma necessidade. E é bem verdade que nós não gostamos de nos sentir assim. Mas será que é um fato, é uma possibilidade que alguém chegue a Deus sem precisar de nada, sem estar carecendo da sua ajuda, sem estar necessitado do favor de Deus? Eu entendo que não. Mas mais do que entender que não, eu quero te mostrar um passo a passo que te fará saber que todo ser humano, quando chega a Deus, chega em estado de carência. E para isso eu quero te lembrar de um fato que aconteceu na Bíblia, narrado como a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele vai aqui ratificar para a gente o quanto a nossa mente está acostumada a retribuições justas, digamos assim. As pessoas nos darem à medida daquilo que recebem da gente. Só que o texto bíblico ele apresenta algo ao contrário. No texto bíblico, eu vou deixar uma parte do texto para você ler aqui em cima, ele apresenta um filho que chega ao seu pai e pede a sua herança, ele pede então os seus valores, aquilo que ele teria direito quando o seu pai morresse, ele então pede para que o seu pai antecipasse. Então, o seu pai antecipa os seus valores, o filho pega os seus valores, pega a sua herança e vai viver a sua vida como bem queria. E depois de um tempo, depois de gastar tudo aquilo que ele tinha, então ele regressa para a casa do seu pai, ele volta para a casa do seu pai, porque entendia que na casa do seu pai ele podia ser suprido. Então, a priori, primeiramente, quando nós olhamos para esse filho pródigo e olhamos para algumas pessoas que chegam a Deus e nós dizemos assim, fulano de tal só procurou a Deus porque estava na pior, eu entendo que claramente essa situação do filho pródigo pode ser um paralelo com essas situações. Então, por que o filho pródigo voltou para a casa do seu pai? Sim, certamente porque ele estava necessitado, porque ele precisava. Tal qual essa pessoa que volta para Deus, volta o seu olhar para Deus, numa maneira que nós dizemos assim, poxa, se ele estivesse de boa, ele não teria procurado a Deus. Eu quero dizer que nós estamos enganados. Todas as pessoas buscam a Deus em estado de necessidade. E só fazem isso porque, primariamente, Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso bom Pai, Ele despertou em nós a condição de olharmos para Ele e entendermos que necessitamos dele. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, capítulo 2 aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em ofensas, pecados e delitos. Certamente ele não está dizendo aqui nesse texto que nós estávamos mortos fisicamente. Não, fisicamente estávamos vivos, mas espiritualmente, moralmente, todos nós estávamos necessitados do favor de Deus. Então, o que Deus faz, dito pelo apóstolo Paulo, é que ele nos salva pela sua graça através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, em nós agora passa a existir esse senso de necessidade. Então, nós acabamos voltando para Deus, por quê? Porque de certo
precisamos dele. Então, eu quero firmar um ponto contigo aqui de raciocínio e, para mim, um ponto de humildade. Tanto fulano como Beltrano que chegaram e buscaram a Deus porque estavam precisados dele, eu e você também fizemos isso. Eu e você, certamente, uma hora ou outra na nossa vida, nós temos, repetidas vezes, fazemos isso. Voltamos a Deus porque estamos precisados de Deus. Mas, então, será que só há essa maneira de voltarmos a Deus? Só há esta forma de chegarmos a Deus em estado de necessidade? Sim, infelizmente sim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele diz assim: porque quem deu a Deus primeiro para que possa lhe pedir retribuição? O que ele está dizendo? Todos dependem de Deus. Todos nós carecemos de Deus. Porém, é bem verdade que nós podemos chegar a Deus com um coração alegre. Podemos chegar a Deus com o intuito, com o desejo de estar com Deus por quem Deus é, não apenas por aquilo que Deus, o nosso Pai, possa nos fazer. Mas eu também quero te garantir, é verdade que essa ação ela é secundária. Primeiramente, todo ser humano que se chegou a Deus em estado de necessidade. Ele chegou como fulano e como Beltrano. Só se achegaram a Deus porque precisavam de Deus. Ninguém chega a Deus de forma voluntária, porque ninguém pôde dar a Deus primariamente. Todavia, todos nós voltamos a Ele com o fim de encontrarmos nele alguma coisa. Mas, então, eu quero trazer para você um outro ponto de vista bíblico. A Bíblia, ela não é um livro de confusão, de paradoxos, mas ela nos apresenta diferentes verdades de uma mesma realidade. O que eu estou dizendo? Sim, é real, é verdade. Todo ser humano, todo filho de Deus, primariamente chega a Deus porque necessita, como fulano e como Beltrano. Porém, depois desta primeira chegada a Deus, depois que Deus fala conosco, então agora ele desperta em nós esse desejo de voltar a Ele, não só porque precisamos dele, mas porque o amamos. E deve ser, muito provavelmente, nesse sentido que as pessoas acabam se sentindo incomodadas quando elas veem alguém que buscam a Deus e buscam a Deus não porque Deus é, mas por aquilo que Deus pode dar a elas no momento de necessidade. Isso acontece, sim, acontece. Não deveria ser sempre assim, buscarmos a Deus porque estamos em estado de necessidade, mas nós devemos buscar a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus tem nos feito. Deus tem nos chamados e nos feito de seus filhos. Quando nós lemos a carta do profeta Malaquias, o próprio Deus lá diz assim, olha, o Pai tem a sua honra, o Senhor do servo tem a sua honra. E onde está então a minha honra? Ou seja, há sim uma forma de chegarmos a Deus para honrá-lo, para bendizê-lo, para louvá-lo. Ou seja, nem sempre nós iremos chegar a Deus com o intuito de buscar algo dele, mas sim para reconhecer quem Deus é. E isso é bom. Deus quer que façamos assim. Deus quer que cheguemos a Ele a fim de reconhecer quem Deus é. E quem Deus é? Deus, eu torno a dizer, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Deus é Pai de todo aquele que crê em seu Filho amado Jesus Cristo. Então, assim sendo, eu quero aqui te chamar a uma reflexão. Se você olha para Deus e chega a Deus hoje de forma voluntária, você tem que dar também graças a Deus, porque você só pôde o fazer porque Deus, uma hora atrás, um tempo atrás, Ele te chamou. E a primeira vez que você chegou a Deus, a fim de reconhecer a Deus, você chegou por conta de uma necessidade que havia em você e que há em nós por conta do pecado. Necessidade essa de nos arrependermos, de nos chegarmos novamente a Deus. E eu tenho ainda uma boa notícia. Caso você conheça alguém que entenda que se chegou a Deus porque precisava dele, compartilhe esse vídeo com esta pessoa. E esta boa notícia é: que bom que você olhou a Deus e chegou a Deus porque você precisa dele, porque nele você tem o suprir de todas as suas necessidades. O apóstolo Pedro diz que em Deus, no conhecimento de Deus, ele supre todas as coisas que dizem respeito a esta vida nossa aqui, material, mas também a piedade, a uma vida santa a ser vivida. Eu quero aqui te incentivar, sim, a não ser alguém que só busca a Deus porque está em estado de necessidade. Mas quando estiver em estado de necessidade, não ligue para aquilo que os outros vão falar. Busque a Deus, mas volte a Deus também para reconhecer, para honrar quem Ele é. E Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. Eu quero te agradecer pelo seu tempo
e te pedir. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de Deus. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.